Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo dessa série maravilhosa que é Como Aqueles que Sonham, como quem sonha, ou seja, conhecendo a promessa de Jesus. A gente está falando a respeito da sua volta. Isso para mim está sendo maravilhoso esse momento. Se você é líder de GC, líder de pequeno grupo, líder de célula, está discipulando alguém ou você mesmo que deseja se aprofundar mais na palavra do Senhor, então esse vídeo é para você. Eu espero sinceramente que os vídeos anteriores estejam abençoando a sua vida. Se você ainda não assistiu, então eu quero te convidar a assistir lá desde a introdução até esse vídeo, para que você possa entender melhor o que nós estamos falando, para que você possa se aprofundar ainda mais nesse assunto tão maravilhoso e tão importante para a vida cristã. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar semelhante às 10 virgens, ou seja, a respeito da vida espiritual. E o texto que a gente vai ler, já pega a sua Bíblia aí, se encontra em Mateus capítulo 25, do verso 6, que diz: À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E o segundo texto se encontra em Mateus 25, do verso 13. Você já pode ler aí todo esse capítulo de Mateus 25, tá bom? Para que a gente possa compreender melhor, a gente está falando a respeito dos sinais que são importantes dessa preparação que nós devemos ter para a volta de Cristo. Então, quando a gente olha para a história lá do servo prudente e do servo mau, a gente vai ver que Cristo está falando sobre a importância de estar sempre pronto. Enquanto o servo prudente tinha a mentalidade de que o seu Senhor irá voltar a qualquer momento, então ele estava pronto continuamente. O servo mau tinha a mentalidade, Cristo vai demorar, então eu vou curtir. Meu Senhor vai demorar, eu vou curtir, vou aproveitar o máximo que eu posso. Na parábola das 10 virgens é o contrário. Mas o princípio é o mesmo. Porque enquanto as virgens prudentes são aquelas que estão preparadas para que, se caso o seu Senhor demorar, elas estão prontas, as loucas, talvez eles não demorem tanto assim, então elas acabam não se preparando para um longo período de espera, que muitas das vezes pode ocorrer se caso um noivo demorar mais do que o devido. Então, esse é um princípio da história das 10 virgens. Para que você possa compreender melhor o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, a gente precisa entender que o casamento daquele tempo, o casamento judaico, ele é totalmente diferente do nosso casamento que conhecemos aqui na nossa cultura. Não é mesmo? Ali a gente, na nossa cultura, o noivo fica esperando no altar, a noiva entra, então o pai leva a noiva muitas das vezes até o altar. Mas o casamento judaico não é assim. Então, para que a parábola das 10 virgens faça sentido para vocês, para nós, né, no caso, a gente precisa entender qual era o contexto da época. Então, a primeira coisa que nós devemos considerar é que o casamento judaico ele acontecia em 3 fases. Quais são essas fases? A primeira fase é a promessa, era aquele acordo que acontecia entre os pais do noivo mediante um contrato. A segunda fase é o noivado, ou seja, essa promessa pública e troca de presentes entre os noivos, e a partir daí o casamento só seria desfeito mediante um divórcio. Lembra que na primeira fase ali tem um contrato e tudo. E a terceira fase, no caso, é a festa nupcial. Então é a celebração do casamento, que poderia acontecer até 1 ano após o noivado, podendo durar vários dias. Ou seja, o casamento judaico não dura um dia ou algumas horas, duram dias muitas das vezes. Então, para que isso faça sentido, né, essa parábola que Cristo está contando, a gente precisa conhecer essas 3 fases do casamento judaico. Então, Jesus ele está dando continuidade a respeito daquilo que ele já vem falando desde o capítulo ali 24, capítulo 22, se eu não me engano, que começa a falar a respeito da volta de Cristo. Então, ele está falando sobre a importância de estar sempre preparado. Este é o princípio. Então, assim como eu já falei no início do vídeo, que o servo prudente e mau, a parábola, era também com esse intuito de estar sempre preparado, a parábola das 10 virgens também. Então, semelhante às 10 virgens. Então, a história que Jesus conta para os seus discípulos é de um casamento grandioso. A gente consegue identificar isso na história. Que terá um grande banquete nupcial e que nos sugere que os noivos provinham de famílias nobres e que se tratavam de um evento muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui. Então, a fase que a gente consegue visualizar na parábola das 10 virgens é a terceira fase do casamento judaico, que é a fase da festa nupcial. Então, a chegada do noivo marcava o início e o ápice da celebração do casamento. Era o momento mais glorioso da festa. E guarde isso é muito importante para que a gente possa ter um entendimento espiritual a respeito daquilo que Cristo estava falando. Então, as 10 virgens, elas não eram
as noivas para o noivo, até porque a gente não está se referindo aqui a um casamento poligâmico, tá? Então, na tradição judaica, elas são as madrinhas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. Nessa história, inclusive, não há referência da noiva. Você pode prestar atenção na parábola das 10 virgens, que você não vai encontrar referência à noiva ali. Você pode até parar agora esse vídeo para poder fazer a leitura completa ali do capítulo 25 de Mateus. A palavra virgem utilizada no texto era muito utilizada no tempo de Jesus para indicar castidade, pureza, mas também muitas vezes para referenciar jovens solteiras. E a gente consegue ter um entendimento disso quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 25. Então as madrinhas, elas tinham uma função muito nobre na festa de casamento, nessa festa grandiosa que é a festa nupcial. Então, preste bem atenção, tá? Elas ficavam incumbidas de receber o noivo e acompanhá-lo com as suas lâmpadas em seu trajeto pelas ruas até o destino, a festa nupcial. Lembre-se que nessa época não tinha luz, não tinha energia elétrica. Então, as lamparinas eram importantes exatamente por causa disso, porque elas tinham as suas lamparinas que iluminavam a entrada triunfal do noivo, trazendo glória para ele. Ou seja, se faltasse luz ou se faltasse lamparina, como é que o noivo seria recebido? Como que elas preparariam esse caminho, né? Então, como não sabiam a hora que o noivo chegaria, a única responsabilidade delas era se vestir adequadamente para a festa e garantir que a honra e a glória do noivo na entrada da grande festa fosse feita com excelência, com esmero. Essa era a única função delas. E elas tinham conhecimento disso, todas as 10. Tanto que todas as 10 tinham a mesma responsabilidade ali, uma responsabilidade muito importante. Então, na história que Jesus conta, ele faz a distinção, são 10 virgens, e ele faz a separação, 5 prudentes e 5 loucas, tá? Então, para manter uma tocha, ou seja, uma lamparina acesa, era necessário óleo e azeite, tá? Quando Jesus ele assemelha o reino dos céus a 10 virgens, ele está transmitindo uma mensagem muito importante a todos nós. Todas as 10 virgens saíram para encontrar o noivo, e a gente vai ver isso no texto. Elas estavam vestidas adequadamente e estavam todas elas aguardando por ele. Elas estavam prontas. Elas saíram das suas casas, se arrumaram, se vestiram, pegaram as suas lamparinas e elas estavam indo para cumprir o seu objetivo. Então, o que diferenciou as 5 prudentes das 5 loucas é a forma como cada uma delas se preparou para a chegada do noivo. Então, quando as 5 loucas, elas deixam de levar azeite extra consigo, elas deixam de cumprir o mínimo que era esperado delas. Ou seja, não se prepara adequadamente. O momento mais importante do casamento, que era para que elas dessem glória ao noivo, elas deixaram de cumprir. Então, quando as 5 virgens prudentes saíram para ir ao encontro do noivo, elas pensaram na possibilidade dele vir logo ou demorar. Se ele viesse logo, estariam prontas. Mas se ele demorasse, elas usaram um censo. Olha só, as loucas não usaram um censo, mas as prudentes usaram um censo. Ou seja, já pensou se o noivo demorar? Se o noivo demorar mais do que o esperado, nós precisamos de azeite extra, para que no momento que ele chegar, não falte luz para dar glória a ele. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se o noivo demorar além do previsto, eu preciso estar pronto. Não posso deixar minha lâmpada se apagar. Afinal, se ela se apagar, como vou cumprir meu papel de dar glória ao noivo? Esta é a minha única missão. Eu e você fomos criados para dar glória a Deus. Mas como que nós vamos dar glória a Deus se nós não temos azeite extra? E a gente vai falar mais a respeito do que é esse azeite extra no decorrer desse vídeo. Então, a espera pelo retorno de Jesus pode ser longa, e uma espera longa exige um preparo maior. Então, isso é um princípio que todos nós devemos guardar no nosso coração. As virgens insensatas não pensaram nisso. Acharam que ele viria logo e por isso não se prepararam o suficiente. E quando o noivo chegou, não puderam exercer o seu papel no casamento. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Não importa se ele vai vir logo ou se ele vai demorar. Precisamos estar preparados. E a gente está vendo isso já desde o começo. Então, como era esperado por parte das prudentes e não das loucas, o noivo tardou, não chegou no tempo previsto e por isso todas as 10 acabaram caindo no sono. Ou seja, a espera foi cansativa para ambas, tanto que todas elas dormiram. Mas diante do cansaço de espera, as 5 virgens prudentes estavam de prontidão. E aqui eu tenho uma citação
que diz assim, ó, viver em prontidão significa que precisamos permanecer pacientes, fiéis e diligentes, por mais que nos pareça que Cristo possa estar adiando o seu retorno. A parábola das 10 virgens nos ensina que precisamos estar preparados, quer ele volte agora, quer espere outros 1000 anos. E enquanto esperamos, precisamos permanecer fiéis às nossas responsabilidades. Então, quando o noivo chegou, as prudentes puderam cumprir, felizmente, o seu papel e as loucas não. Então, qual é o princípio que nós aprendemos aqui? Para que possamos esperar o Senhor da forma como devemos esperar. E a gente precisa entender que precisamos manter a nossa lâmpada acesa. Você pode estar se perguntando, tá, Suneli, mas eu não sou madrinha de casamento. Mas você precisa manter as suas lâmpadas acesas, suas lamparinas acesas. Então, a pergunta é, temos azeite extra enquanto aguardamos essa longa e espera cansativa? Oh, meu Deus, começo. A pergunta que fica é, temos azeite extra enquanto aguardamos essa longa e cansativa espera? O azeite na Bíblia é símbolo da presença do Espírito de Deus. Aqui está o ponto. O azeite na Bíblia é símbolo da presença de Deus. Então, o Espírito é aquele que mantém acesa as nossas lamparinas, ou seja, o nosso coração, para que naquele grande dia sejamos capazes de glorificar o noivo. Ter azeite extra é manter um relacionamento diário com o Espírito. Sem ele é impossível glorificarmos a Deus. Sem ele, nossos corações se apagam e vivemos em constante escuridão. A gente nem sequer pensa na eternidade, quando nós não temos o nosso coração aceso pela eternidade, pelo coração, pelo amado, pela espera do nosso Senhor. Então, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que mantém aceso os nossos corações. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito que diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O nosso coração é esse altar. E o fogo só é mantido pelo Espírito Santo de Deus. E ele, na parábola das 10 virgens, a gente pode considerar que é esse azeite extra. Ou seja, é esse entendimento que se Cristo demorar, ou se Cristo chegar logo, nós estaremos preparados. Então, a última coisa que as virgens esperavam era que o noivo chegaria à meia-noite. Isto denota que Jesus chegará de surpresa e sem avisar, na hora em que não se espera. Meia-noite também pode representar escuridão espiritual, aflição, pecado, juízo divino para aqueles que não possuem a luz que ilumina o caminho. Só o Espírito proporciona essa luz que dá iluminação e orientação espiritual. Então, isso aqui é muito importante para todos nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua volta. Então, que os nossos corações, de fato, possam desejar ansiosamente, enquanto aguardamos pelo Senhor. Então, assim como é importante você cumprir o seu papel na sociedade, governando com esmero, sem maltratar os seus conservos, como a gente viu no vídeo anteriormente, é muito importante você manter uma vida espiritual, de fogo, de ardência, de paixão pela presença do Senhor. Então, viva uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E enquanto aguardamos pelo nosso amado, pelo noivo, nós precisamos ser como essas virgens prudentes que reservaram azeite extra, que estavam ali preparadas para dar glória ao noivo no tempo oportuno. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e eu te espero no próximo vídeo.